Então, boa tarde. Iniciaremos a nossa aula 3 sobre os indicadores cientométricos. Espero que vocês estejam vendo bem. Qualquer coisa, me avisem. Então, hoje nós vamos para a última aula de preparação para a capacitação de amanhã da Saival. E agradeço vocês pela paciência, né, por esse trabalho muito legal e muito produtivo que nós fizemos nesses 2 dias anteriores, sendo a aula 1 dedicada aos contextos da comunicação científica e a aula 2 às bases de dados. Então, hoje nós vamos trabalhar com os indicadores, que por vezes são chamados de métricas cientométricas, e nós vamos trabalhar mais ou menos em 2 níveis. O primeiro vai ser tentar entender um pouco os elementos das métricas, que nós dividimos sem nenhuma base na literatura, mas com um recurso didático desse curso em objeto, aspecto, medida e forma de cálculo, considerando o trabalho que a gente pretende fazer como grupo, em parceria com o PPG-Sim, com o professor Fabiano, e acho que talvez a gente vá aperfeiçoar, inclusive, essa nomenclatura, e vou trabalhar um pouquinho com vocês com as fórmulas mais conhecidas, e que são o fator de impacto, o SJR e o índice H, que são, inclusive, indicadores muito populares entre a comunidade da pós-graduação, considerando que a diretoria de avaliação da CAPES, constituída por seus vários comitês de área, muito frequentemente utilizam estes indicadores para definição de extratos de qualis para avaliar a produção bibliográfica realizada no âmbito dos programas de pós-graduação no Brasil. Então, muitas vezes os extratos vêm de intervalos de fator de impacto com uma série de problemas daí decorrentes, e às vezes, inclusive, usando o índice H para periódicos. Então, nós vamos um pouco traçar um perfil aí dessas metrias e dos indicadores mais comuns. Lembrando que, se vocês tiverem questionamentos, não deixem passar os questionamentos, a gente busca resolver os questionamentos na hora, e no final a gente abre para as perguntas quando encerrar as gravações também. Esse slide, eu fiz questão de que ele constasse, né, em todas as apresentações. A gente tem essa facilidade das bases de gerar vários números, e esses números, se não considerados em seu contexto específico, eles podem levar a conclusões equivocadas, e ao invés de levar a uma tomada de decisão mais informada, pode desinformar. E, por outro lado, por mais perigoso que seja um número e sua capacidade de síntese, ele é, por outro lado, fundamental para direcionar e para auxiliar na simplificação a partir de um número, de uma realidade complexa, e auxiliar na tomada de decisão. Então, não é que os números sejam ruins por natureza, eles são ótimos quando utilizados dentro do seu contexto específico. Outra retomada de aulas anteriores é que a gente sempre precisa considerar que as áreas são muito distintas em termos dos seus padrões de comunicação, preferência em relação a canais, padrões de produção. Algumas áreas costumam, o melhor pesquisador pode publicar, às vezes, dezenas de artigos por ano, enquanto que em certas áreas, um grande pesquisador da área, por mais ativo que seja, talvez ele publique um artigo a cada 2 anos, porque os tempos de cada área de produção
e de trabalho intelectual são distintos, considerando as características das diferentes disciplinas. Entre essas diferenças, nós temos, então, uma manifestação nos tipos de canais de preferência e que, como nós havíamos mostrado ontem, nós temos, então, uma grande dificuldade de utilizar estes indicadores, que geralmente são calculados a partir de bases de dados que indexam predominantemente periódicos e publicados em língua inglesa, e que não necessariamente esse é o canal mais utilizado por todas as áreas, né? Então, a gente tendo aí algumas dificuldades, principalmente para agrárias, humanas, linguísticas e letras e sociais aplicadas. Então, a gente viu também em vários momentos do nosso curso o ciclo informacional, e hoje nós vamos trabalhar com o ciclo informacional do ponto de instâncias de reconhecimento, e que nós utilizamos, então, como parte destes indicadores, no caso, quando a gente pega o aspecto da comunicação, a gente usa como um indicador a publicação, a produção, e aí o número de artigos, quando aceitos, geralmente, dentro de um canal formal, geralmente periódicos. Então, os indicadores olham para esse número e consideram o aspecto produção na avaliação. Em azul mais escuro está a citação relacionada com a parte do uso do ciclo, que é não só a produção foi comunicada, mas ela, inclusive, passou a ser utilizada posteriormente por outras pesquisas e sendo, então, citadas em publicações posteriores, e aí, portanto, eu considero, além do indicador produzir, o indicador ser citado como um aspecto importante da atividade científica. Quando eu analiso os padrões de comunicação científica, eu posso fazer uma primeira pergunta, então, considerando esses dois elementos, publicação e citação. Então, se os pesquisadores muito produtivos de áreas ou mesmo de sub-áreas diferentes publicam o mesmo número de artigos por ano. Então, como eu falei anteriormente, não. Mesmo que nós peguemos uma área, vamos supor, a física de partículas teórica, se a gente comparar com a física de partículas experimental, a gente vai perceber uma diferença muito significativa no padrão de comunicação e de produção. O primeiro provavelmente vai ter autores individuais ou algumas colaborações pequenas nos estudos teóricos, e nos estudos experimentais, se utilizarem esses grandes aceleradores de partículas, a gente vai ter, então, trabalhos que chegam na escala de 1.000 autores, 2.000 autores por artigo, sendo muito frequente um pesquisador que trabalha nesse arranjo de produção de resultados de pesquisa, tendo por vezes, às vezes 80, 90 artigos publicados por ano. E se eu faço uma comparação com uma área muito diferente ainda, como uma antropologia da vida, que muitas vezes um pesquisador passa anos numa comunidade fazendo observações e trabalhando com aquela comunidade, esse padrão de produção de resultados empíricos, ele tem um tempo muito, muito, muito diferente, seja da física teórica, seja da física experimental de partículas. E, portanto, realmente são universos que, do ponto de vista de números de produção, eles são incomparáveis.
Quando eu entro do lado dos artigos, das citações aos artigos, a mesma coisa, né? Será que eu vou ter um mesmo número de citações para um grande trabalho de uma área? Então, eu peguei aqui esses dois exemplos, o trabalho mais citado da área de oncologia e o trabalho mais citado da área de psicologia num determinado ano, acho que foi 2020 que eu fiz esse levantamento. E vocês vão ver aqui que a gente tem, olhem a diferença, o trabalho mais citado da área de oncologia, ele teve um total de mais de 15 mil citações, e o da psicologia, o trabalho mais citado, ele não chegou a 700 citações. Aí, e, portanto, eu preciso considerar o tamanho das comunidades que trabalham com certo tema, os padrões de publicação, o investimento e os impactos, inclusive em setores produtivos e setores de saúde pública. Todos esses elementos têm uma influência na visibilidade que certo tema tem dentro de uma comunidade de pesquisa e o quanto ela motiva produções e gera impacto. E, portanto, como conclusão, por exemplo, eu percebo que eu não posso comparar padrões de citação de oncologia e psicologia, considerando os dois mais importantes trabalhos, usando citações como critério de identificação para comparação. Retomamos o slide da aula de ontem sobre bases de dados, onde a gente destacou, né, todos os elementos que constituem a recuperação da informação, do ponto de vista, quando eu uso uma base de dados, eu não crio a minha base de dados, mas eu utilizo uma base de dados para fazer gerar os indicadores e talvez até rankings posteriormente. Os rankings a gente não vai trabalhar nesse curso. Então, o quanto o efeito da cobertura da base de dados utilizada, da forma como ela indexa o conteúdo, a qualidade dos registros, a forma como eu posso fazer expressões de busca que me definam conjuntos específicos dentro daquela base de dados para analisar posteriormente com indicadores cientométricos, e a possibilidade que eu tenho de usar recursos da própria base, que são muito variados, se eu usar, no caso das citações, Web of Science, ou Scopus, ou Google Acadêmico, e a necessidade, em caso de recursos de análise limitados das bases de dados, de eu fazer, então, a exportação destes registros. Então, nós falamos sobre isso ontem e hoje nós vamos falar dos indicadores especificamente, que eles são significativos e para objetivos específicos de análise. E nesse sentido, eles são bons se as fórmulas são adequadas para aqueles objetivos e se os dados que eu coletei para aquela fórmula e para aquele objetivo, se eles são representativos. Então, nós definimos nunca tínhamos feito isso, já tenho trabalhado com indicadores, principalmente no Pesquisador 2, nos cursos do Super 8, já tinha feito várias outras abordagens com programas de pós-graduação, e chegamos agora num desenho, mais ou menos, para compreender o que são esses indicadores e quais são os seus diferentes elementos, e nomeamos dessa forma, estando esse batismo, né, dos componentes das métricas aí, completamente em aberto para que a gente posteriormente discuta se são ou não adequados para representar esses componentes.
Então, o primeiro componente é o objeto da análise cientométrica, né? Vocês se lembram daquele slide do macro, médio e micro? Então, se eu vou analisar com indicadores cientométricos os países, as instituições, os grupos de pesquisa ou os pesquisadores, que basicamente seriam então os nossos produtores, ou se eu vou analisar com indicadores cientométricos o periódico, um artigo, um pré-print ou um dado, que seriam então o nosso produto. Por outro lado, que aspecto, né, do país, da instituição ou do periódico eu vou analisar? Vai ser a produção? Vai ser a temática? Vai ser a colaboração, citação, acesso, download, compartilhamento, menção em redes sociais? Qual aspecto, né? A instituição que tem mais postagens compartilhadas nas redes sociais, né? A instituição que mais produz artigos, e, por outro lado, a medida. Então, eu posso usar números absolutos, eu posso usar posições relativas, eu posso usar médias, eu posso usar médias normalizadas ou outras formas. E o último elemento nós colocamos como a forma de cálculo. Então, considerando a forma de cálculo, eu vou ter, dependendo, algumas fontes que publicam esses dados, como é o caso do Cimago, por exemplo, para país. Então, eu tenho um impacto, eu não coloco lá na Scopus o nome do país e gero os dados de produção e citação. O Cimago já publicou esses dados usando um certo período de tempo, considerando um ano, e ele publica. Então, é um caderno de indicadores publicados. Ele se desatualiza à medida que a base vai incorporando novos registros, seja de produção, seja de citações, mas aquele dado foi publicado e ele aplica uma metodologia para todos os países, um período específico de coleta de dados, e, portanto, eu posso comparar os países porque aquele é um retrato congelado daquele momento. E todos os países com os mesmos dados no mesmo momento e usando a mesma metodologia. Ou não, eu posso criar esses indicadores fazendo uma expressão de busca ou tendo um painel que eu colete, então, com pesquisas prontas e que eu colete sistematicamente essas informações. Elas não estão publicadas em nenhum lugar, eu não posso fazer uma referência a um ano específico, mas eu tenho que dizer que a coleta de dados foi realizada e que aquele dado foi produzido com os recursos de análise da base de dados. Ou eu posso fazer uma coleta a partir da exportação de dados, dependendo então desses recursos de saída, e aí ter dentro da minha planilha é algo que é um dado que eu calculo usando uma fórmula específica, usando um software específico, usando o meu computador pessoal. E, portanto, provavelmente, se eu for divulgar esse dado, talvez eu tenha que mostrar ou como eu fiz o procedimento de coleta de dados, ou publicar o próprio dado no momento da minha análise, para permitir a reprodutibilidade e a compreensão mais ampla, então, deste dado utilizado. Considerando esses elementos, então, a gente fez, a Luísa e eu fizemos essa lateralzinha aqui do slide, considerando objeto, aspecto, medida e forma de cálculo, e à medida que a gente vai apresentando um indicador, então nós vamos mostrando qual é a situação desse indicador em relação a esse esquema que nós estamos apresentando.
quando ela é utilizada ou quando o dado vem de um sistema de indicadores ou de uma base de dados, vocês vão ver o logo ali da fonte de dados. Como o SJR ele é um sistema, e até acho que dá para botar o link ali nas notas compartilhadas, eu sou particularmente, adoro o SJR, acho ele, e gosto muito dele, porque inclusive ele é um caderno de indicadores aberto, feito por um grupo muito competente espanhol, e coordenado, não sei se continua ainda, mas era coordenado pelo professor Félix de Moya. E então esse caderno de esse caso específico é uma análise, então, como vocês veem na lateral esquerda, de país, que vai analisar a produção com um número absoluto, e ele é um indicador publicado, porque esses dados saíram do SJR. Qualquer pessoa que consultar o SJR vai chegar nesses dados exatos, porque eles foram publicados. E muitas vezes esses próprios indicadores eles são muito úteis para a tomada de decisão, para a compreensão da posição dos países nas diferentes áreas, e porque ele tem dois focos que são países e periódicos. Então, neste caso específico, nós estamos usando os indicadores de país. Então, vocês vejam, pegamos aí os 9 países que mais publicaram artigos em 2020, sendo que o dado recente e que foi amplamente notificado, inclusive, é que a China ultrapassou os Estados Unidos, tomando a primeira posição do ranking de produção. E aqui nós temos, então, os números absolutos de artigos indexados com a filiação de pesquisadores destes países e indexados, então, na Scopus, que é a metodologia do SJR. Eu, ao invés de considerar o número de artigos, eu poderia me centrar nas posições, né? Que obviamente é. Então, vocês vejam que aqui ele mudou na medida pela posição relativa. E nós temos, então, um quadro, o mesmo quadro, obviamente, porque o dado é o mesmo, então, mas só que ao invés da gente ver os números, a gente olha para as posições. Isso é particularmente interessante quando eu vou fazer sub-rankings de áreas, porque a posição. Porque vocês vão ver aqui, deixa eu ver se não, eu não botei um destaque nos números. Se eu vou considerar a área de agricultura especificamente, vocês vejam que eu já tenho um ranking completamente diferente do ranking geral. Inclusive, eu tenho o Brasil na terceira posição, e aqui o Brasil nem aparecia na área de agricultura. E vocês vejam, eu destaquei o número do Brasil só. E vocês vejam que o Brasil, na terceira posição no ranking de agricultura, ele tem por volta de 17 mil artigos publicados em 2020. E se eu for considerar o ranking da área de medicina, o número absoluto era 30 mil, mas o Brasil ocupa a 12ª posição no ranking. O número da medicina é maior do que a agricultura, mas considerando o padrão de produção nacional dos diferentes países, mesmo o número sendo mais baixo, a posição do Brasil é melhor no caso da agricultura, porque é o contexto, né? O contexto de produção, de tamanho de cada comunidade. E para isso, então, a posição relativa ela é bem legal quando eu vou comparar áreas diferentes. Nesse caso, obviamente,
quando eu não trato de áreas, não faz diferença, porque eu estou comparando países, mas quando eu entro no nível das sub-áreas e vou ordenar os países, a posição relativa ela tem um poder informativo muito maior do que, então, o número absoluto de artigos publicados. Um outro elemento importante é que às vezes a gente acha que por ser citação, e isso foi uma observação que a Shirley fez, eu acho que na nossa primeira aula, disse, mas as áreas maiores ou as instituições maiores, o total de citações que a gente poderia interpretar como impacto, né, na realidade tem uma grande influência no tamanho da comunidade analisada. E é por essa razão que o total de citações, então vocês vejam aqui na esquerda, eu continuo analisando países, eu agora ordenei por total de citações, e eu estou usando o número absoluto e ele é um indicador publicado. E se vocês compararem com este ranking aqui, vocês vão ver pequenas diferenças, principalmente na posição da China, da Índia e do Japão. Entrou a Austrália no local do Japão, o Japão saiu dos 9 primeiros, e a Índia foi mais lá para baixo. Mas vocês vejam que o ordenamento ele continua muito semelhante. E isso acontece porque existe um pesquisador brilhante holandês chamado Lutz Leidersdorf, e é uma pessoa muito produtiva na área de cianometria, e ele faz um artigo muito legal sobre o que medem os diferentes indicadores. E dentro dessa análise de componentes que ele faz, ele demonstra que o total de citações e o total de artigos, eles são considerados muito mais, o total de citações são considerados muito mais um indicador de produção do que um indicador de impacto. O impacto, na realidade, ele só pode ser, ele é representado significativamente a partir de médias. Então, ele não vou usar o número absoluto, mas eu utilizaria, então, uma média, que é o que nós vamos ver depois quando vamos falar principalmente de periódicos. Então, o total de citações, quando a gente fala em citação, a gente automaticamente remete para a noção de impacto, mas na realidade ele seria impacto sim, caso fosse a média, o total ele é de uma certa forma também considerado um indicador de produção, e talvez um indicador de produção até mais significativo, considerando que eu estou associando dois elementos. Os pesquisadores não somente publicaram, mas publicaram e foram utilizados posteriormente. Então, eu vou considerar mais aquela produção que realimentou o ciclo de produção do conhecimento do que só a produção que às vezes termina com um artigo publicado e não realimenta o diálogo científico. Olhando de novo para a esquerda, então, a gente vai olhar esses mesmos indicadores de produção, considerando, então, não mais país, mas um pesquisador específico. Vocês vejam que nós mudamos ali a forma de cálculo, ele não é mais um indicador publicado, mas ele foi gerado automaticamente por uma base de dados, na qual eu busquei o nome do professor Ivan Esquerdo, e eu vou ter, então, o total de documentos, então, produzidos pelo professor Ivan Esquerdo, que vocês vejam, é uma produção extraordinária, né? Ele produziu ao longo de sua vida 570 artigos,
E eu estou utilizando, então, o número absoluto, e este é um indicador de produção. Agora, se a gente olha, estou destacando deste mesmo painel de dados da Scopus, o indicador, o índice H, do professor Ivan Esquerdo, que a gente vai analisar e vai buscar compreendê-lo mais detalhadamente a seguir. Então, vocês vejam que o painel à esquerda mudou. Ele é o pesquisador, ele não é mais só produção, como era o anterior, ele é produção e citação, porque o índice H, ele mede essas duas propriedades. Ele não é nem um número, não é uma posição relativa, não é uma média, não é uma média normalizada, é outra fórmula, e ele foi, então, gerado na base de dados Scopus. Então, a gente tem, dentre as fórmulas mais conhecidas, e agora vamos trabalhar com as fórmulas, os periódicos, os autores, e, infelizmente, a gente tem algumas situações bastante complicadas, que é essa profusão, então, de uso de diferentes fórmulas para contextos distintos. Então, vocês vão ver as pessoas calculando fator de impacto para autores, o que, do ponto de vista metodológico, é algo bastante complicado, considerando que os autores, fora o professor Ivan Esquerdo e alguns outros gênios da ciência, eles possuem amostras muito pequenas e, portanto, as médias elas não são exatamente muito informativas, né? Então, se eu tenho uma amostra, eu tenho um pesquisador que escreveu um artigo de alto impacto, eu vou ter uma média, vamos supor, de 100 citações por artigo, mas, claro, essa pessoa pesquisou, produziu apenas um artigo de grande impacto. Então, essas médias não são significativas. E, por outro lado, eu tenho algo que é bastante estranho também, que várias calculam, que são o índice H para periódicos, que é essa relação entre produção e citações, produção e impacto, e, por outro lado, tendo um grande problema que nós aqui no Brasil usamos estes indicadores de impacto para inferir sobre a qualidade. E a produção a gente já tem pela lista, por exemplo, dos programas de pós-graduação. E aí acabamos repetindo esse quesito, que é altamente dependente de produção e número de citações, como vocês vão ver a seguir. Então, a gente tem algo que nós conseguimos calcular todos esses indicadores em qualquer circunstância, porque afinal de contas são números. Eu reúno os números naquela fórmula e tenho um resultado. O que é diferente, e é isso que eu preciso analisar, é que para para que aquele número faça sentido, eu dependo de um tamanho de amostra significativo. E quando eu transponho uma fórmula para um contexto diferente daquele que a fórmula foi originalmente pensada, eu tenho geralmente dados que não são significativos, porque ou a minha amostra é muito pequena, ou quando eu transfiro, por exemplo, de periódicos para autores, ou porque eu passo a deduzir um aspecto que seria o impacto, fazendo o inverso, e na realidade o meu indicador ele não considera apenas impacto, mas também produção. Então, retomamos o slide de ontem, quando na realidade a gente tem um sistema que tem muito frequentemente deduzido a importância de um pesquisador, não pela sua descoberta, mas pelo local no qual ele publicou. Então, a gente diz, como é que é o fulano como pesquisador? Ah, ele publicou uma Nature, né? E a gente não faz a menor ideia do que aquele pesquisador produziu, mas a gente sabe que ele publicou uma Nature.
E o sistema de avaliação usa muito essas referências. Então, para identificar a atuação, seja de uma instituição, de um país, de um grupo de pesquisa, de um programa de pós-graduação, quantos artigos foram publicados, quantos desses artigos publicados foram indexados em bases de dados importantes para os pares, o que, diga-se de passagem, é um elemento fundamental, considerando que se eu vou retomar lá o meu ciclo documental, eu vou perceber que é fundamental e a base da produção científica, da produção do conhecimento, uma das bases é a literatura, e essa literatura é revisada com instrumentos específicos, com bases de dados específicas, e, portanto, se eu quero participar do diálogo e de ser revisto nas publicações sobre o tema, eu preciso que o meu trabalho seja indexado, ao publicar, ele esteja indexado numa base de dados importante para a revisão daquele tema. E eu, por outro lado, passo a ter algumas perguntas do sistema que passam a ser super específicas, que é não só se a base de dados ela foi, o artigo foi indexado numa base de dados importante, que é utilizada pelos demais pesquisadores para revisar a literatura, mas eu começo a fazer distinções bem discriminatórias por números. Então, eu digo, bom, ele vai ser bem melhor o artigo se ele for publicado num periódico com SJR superior a 2,10. Ele não vai ser tão bom se for entre 2,10 e 1,40. Ele vai ser B1 se for entre 1,40 e 0,70. E às vezes eu estou criando um sistema que faz uma classificação de bom, não tão bom, ruim, etc., com base em números que não necessariamente representam o que é algo bom ou ruim na ciência. E às vezes é isso que o Qualis faz. Então, para a gente entender estes números, é bastante importante que a gente entenda esse sistema que discrimina tanto, né, por números e diz que algo pode ser muito bom e algo não necessariamente tão bom por números. O que são esses números? E aí nós vamos, então, para os indicadores de impacto, que são necessariamente médias de citações por artigo de um certo periódico. Neste caso específico, nós temos fórmulas que elas são muito semelhantes, mas apesar de serem muito semelhantes, elas têm nomes diferentes, considerando que o nome está embutido à base de dados que foi utilizada, até porque estes são indicadores publicados. Então, quando eu falo de fator de impacto, e às vezes as pessoas falam, olham lá o número de médias de citações citadas, dos artigos citados num periódico e olham no SJR e dizem, eu olhei o fator de impacto daquele periódico. Não, ele não é fator de impacto, porque o fator de impacto necessariamente é aquele publicado no Journal Citation Reports com dados da Web of Science. Essas duas fontes nós temos acesso via o portal de periódicos CAPES e só temos acesso porque a CAPES paga, tanto pela Web of Science quanto pelo Journal Citation Reports. O que é o fator de impacto? O fator de impacto, então, a gente olha aqui para a esquerda do slide e percebe que nós estamos falando de um periódico que a gente está buscando, o aspecto analisado, ele é a citação, ele não é a produção, mesmo que na fórmula ele considere a produção, mas o aspecto fundamental do indicador é o impacto, é a citação.
E eu vou fazer uma média, eu poderia fazer, por exemplo, uma média de número de autores. Ou... Não, ele é uma fórmula específica, eu vou fazer uma média de número de artigos. E eu estou dizendo que ele é uma outra fórmula, porque ele não considera o total de citações recebidas pelo periódico e o total de artigos publicados pelo periódico e faz uma média. Ele considera um período específico, ele vai considerar exclusivamente as citações recebidas no ano corrente, que no nosso caso aqui, o último ano disponível é 2020, agora em junho de 2022, a gente vai ter a publicação do JCR de 2021, é sempre com um ano de atraso para dar tempo para a base de dados estar completamente atualizada em relação àqueles anos. E nós temos, então, em 2020, as citações atribuídas, nesse caso, à Lancet, no ano de 2020, aos artigos publicados nos anos de 2018 e 2019. Se a gente considerar esses mesmos artigos publicados na Lancet e ver as citações que esses artigos receberam em 2018 ou em 2019, elas não vão ser contabilizadas, porque a fórmula do JCR define, eu vou olhar para os 2 anos anteriores, 2018 e 2019, e só considerarei as citações realizadas em 2020. E vou dividir pelo número de artigos publicados pela Lancet em 2018 e 2019 e vou ter a média de citações. Por essa razão, a gente diz que ela é uma média, mas ela é uma média com outra fórmula, porque ela define essas janelas de período, seja para considerar as citações, seja os artigos. E ele é publicado. Eu não vou entrar na Web of Science, buscar pelo periódico e fazer a conta. Não. O fator de impacto ele vai ter sido publicado no Journal Citation Reports. Eu nunca vou usar um número que eu próprio coleto e obtenho a partir da ferramenta de análise. Ele é um dado publicado. Se eu utilizo, vou olhar um indicador muitíssimo semelhante que é o SJR, ou mesmo as citações por artigo que o SJR publica, eu vou ter os dados da Scopus e essa publicação, então, no CIMAGO. O SJR ele vai ter um número, então vocês vejam a diferença do número da Lancet e no JCR e no CIMAGO. Né? Eles são números diferentes, porque o SJR ele trabalha com uma média de citações por artigo, mas ele tem uma forma super complexa, porque ele criou todo um sistema de pesos para citações, considerando a metodologia bem parecida que o Google utiliza, que a gente chama de PageRank. Esse sistema de PageRank ele vai definir que a Nature, por exemplo, que é um grande elemento do sistema da comunicação científica, ele seria então um componente amarelo dentro do sistema de publicações e uma citação feita pela Nature a uma outra publicação, ela teria uma citação mais pesada, de mais quantitativamente com um peso maior do que uma citação feita por um periódico periférico. Então, ela pega esse sistema de importância e faz uma fórmula super complicada, e isso significa, então, o SJR. Ele é uma média de citações com uma janela parecida com o Journal Citation Reports, mas ele atribui um sistema de pesos.
E por que a gente considera ele como equivalente do fator de impacto? Porque os pesquisadores da área, o Leidesdorff, analisando os diferentes indicadores, ele percebeu que se a gente pode usar um número absoluto de citações e de artigos como um indicador de produção, e eles são praticamente sinônimos desse aspecto, eu vou ter o número do JCR, do fator de impacto do JCR ou SJR, com um significado muito parecido, muito próximo de se eu faço uma análise de correlação. Então, ele está próximo de isso significa que praticamente, ou se eu uso o fator de impacto, ou se eu uso o SJR, e vou classificar os periódicos de acordo com esses indicadores, eu vou ter basicamente o mesmo ordenamento. Os de mais alto impacto por fator de impacto vão ser os de mais alto impacto por SJR. Vocês vão perceber que essas diferenças que a gente tinha mostrado lá naquele slide anterior de diferenças de citações recebidas, né, que naquele caso era mais alto, o artigo mais citado da oncologia ou mais alto a citação da psicologia, vocês vão ver se a gente fizer isso com um fator de impacto, a gente também vai ver diferenças bastante significativas. Eu atualizei esse dado ontem, então o fator de impacto mais alto da área de oncologia é 508. Ou seja, em média, um artigo publicado nesse periódico recebe 508 citações. Se eu pegar o mesmo periódico da área de matemática, ele vai receber, em média, 11 citações. Então, vocês vejam a diferença entre as áreas. Basicamente, a gente diz que isso ocorre pelo menos, e existem inúmeros fatores, mas pelo menos pelo fato de que a oncologia tende a citar em cada um de seus artigos muito mais referências que a matemática, e a idade das citações da oncologia, eles se concentram muito mais em citações recentes, que é o período considerado por esses indicadores de impacto. No caso da matemática, não, se costuma citar artigos muito mais publicados praticamente em todos os períodos. Então, se eu tenho uma fórmula que valoriza somente as citações recentes, eu vou ter para a oncologia, então, esse período muito mais significativo do que para a matemática. E grande parte das citações geradas em 2020 para a matemática não vão se concentrar nos artigos publicados em 2018 e 2019, mas em artigos muito mais antigos. Então, eu tenho essas diferenças muito significativas. Quando a gente transfere essas diferenças para os níveis das subáreas, a gente percebe que o mesmo ocorre de nós termos para cada área padrões de citação que podem se refletir nos valores de fator de impacto. Então, se a gente pega a área de medicina, na medicina 1 a gente tem esses estratos, né? 4,3, maior que 4,3 o fator de impacto é A1. Entre 4,29 e 3,13 é A2 e assim por diante. A medicina 2 já tem outros parâmetros e a medicina 3 outros. O problema é que a medicina 1, e todas as medicinas fazem isso, elas agregam várias subespecialidades da medicina, que têm entre si médias de fator de impacto muito diferentes. Então, se eu for pegar a endocrinologia, eu vou ter uma média de fator de impacto que se aproxima de 3. E a medicina legal, eu vou ter uma média de 1,5. Eu estabelecendo uma mesma faixa de impacto para todas essas subáreas,
um pesquisador da área de endocrinologia vai ter muito mais facilidade para publicar num periódico de fator de impacto 4 do que um pesquisador da área de medicina legal. E isso acontece para a medicina 2 também, onde eu tenho a hematologia como mais alto impacto e a pediatria como mais baixo, e a medicina 3, a anestesiologia e ortopedia também, sendo a ortopedia com um fator de impacto mais baixo. Então, nesse sentido, eu imponho uma situação favorável para algumas áreas e desfavorável para outras, simplesmente porque eu estou usando um parâmetro quantitativo certo. O fator de impacto tem sido utilizado faz tanto tempo porque ele é publicado, as pessoas compreendem ele. Eu tenho variações, vocês viram aqueles periódicos ali, que é aquele periódico da oncologia e aquele de matemática, eles são há 20 anos os principais das suas respectivas áreas, ele é relativamente estável o resultado. O problema é a forma como eu aplico isso para a avaliação das diferentes comunidades. E agora eu vou encerrar esse tópico e ver se vocês têm perguntas. Até agora nada no chat. E não querem falar alguma coisa, fazer alguma observação. Essa é a parte mais pesada do curso, sempre foi. Acho que vocês existem áreas muito familiarizadas com fatores de impacto, outras não tanto, mas é um exemplo de como se busca sintetizar diferentes aspectos da produção, né, a partir de indicadores, e neste caso sendo o fator de impacto um indicador muito conhecido dependendo das áreas, né? Então eu vou retomar, agradeço a Shirley e vamos lá. Então, uma outra categoria de indicador que ela é bastante conhecida, ela é o índice H, e que, ao contrário do fator de impacto, o seu nome não significa a base de coleta dos dados. Então, o índice H ele tem uma mesma fórmula e pode ter diferentes fontes de dados. Se vocês pegarem pesquisadores mais experientes, com uma carreira mais longa, vocês vão perceber que a Web of Science ele vai ter um índice H mais significativo para esse pesquisador do que se a gente usar Scopus ou o próprio Google Acadêmico. Em compensação, os pesquisadores mais jovens e que pegam já uma produção muito disponível na internet, e a partir de 95, por exemplo, que é uma garantia maior de representatividade dos dados da Scopus, este pesquisador ele vai ter um índice H maior na Scopus e no Google Acadêmico. Eu sempre acho engraçado, né, explicar o índice H, porque na verdade o índice H ele mostra uma relação entre dois aspectos e a sua definição ela parece aparece uma charada, assim, né? Uma coisa misteriosa. Então, o índice H é o número de artigos publicados por um pesquisador que obtenham um total de citações igual ou superior a H. Então, vocês vejam que o H e H, isso significa, eu usei uma letra, né, para pegar dois aspectos, número de artigos e número de citações. Isso significa que eu vou precisar ver o ponto de junção e que o indicador vai ser um número igual nesses dois aspectos.
Então, retomando ao índice H do professor esquerdo, a gente tem aqui na esquerda mostrando que o objeto é um pesquisador, que os dois aspectos é produção e citação, porque isso que vocês vejam que na fórmula anterior eu tinha a produção sendo considerada na fórmula, mas eu disse que o aspecto dele não era a citação. Ele era um elemento da fórmula, mas aquela fórmula existia para identificar impacto. No caso do índice H, não. Ele considera a produção e citação e ele busca o número, busca contemplar os dois aspectos, produção e citação. Ele tem uma outra fórmula, ele não é um número absoluto, não é uma posição relativa, não é uma média, é uma outra fórmula, e ele é geralmente calculado automaticamente por uma base de dados. Está errado, porque eu tinha usado tinha feito uma outra tentativa ali, na verdade tem que corrigir depois vou corrigir para a gente substituir os slides. Então, o professor Ivan Esquerdo já publicou 82 trabalhos que receberam pelo menos 82 citações. Se nós formos para a produção do professor Ivan Esquerdo, considerando eu agora, vocês vejam que eu mudei aqui na lateral o foco, então, da análise e destes indicadores apresentados. Então, aqui na esquerda, eu peguei o artigo mais citado do professor Ivan Esquerdo, que foram 763 citações. Ele é o top na área, vocês vejam ali pelo percentil ali, ele é o top na área dele, do tema do artigo. Então, eu estou analisando que ele é um artigo. Se eu olhar para o número 763, ele vai ser um número absoluto. Se eu olhar para o percentil, eu até poderia ter feito 2 slides aqui, eu teria uma posição relativa. Eu só considerei citações e ele foi gerado automaticamente pela base. E uma curiosidade, o professor Ivan Esquerdo publicou Nature, por exemplo, e eu acho que alguns, mas o seu artigo mais citado foi publicado num periódico de bem baixo impacto para a área. Então, essa é uma curiosidade interessante de como o nosso sistema, de um modo geral, ele valoriza muito o impacto das revistas e não necessariamente o impacto das revistas representa o impacto dos artigos, considerando nesse caso, inclusive, um imenso desfavorecimento, porque está muito longe o número de citações e do impacto desse artigo se a gente for analisar o medíocre impacto dessa revista. Como se calcula, então, esse mistério do fator de impacto, né? H é quando H e H. Esse mistério, então, ele é bem simples de calcular. Eu faço um ordenamento dos artigos, né? Então, eu vou pegar os artigos e vou ordená-los pelo número de citações de forma decrescente. Então, no topo vão estar os artigos mais citados e vou ordenando eles pelo número de citações, até que os dois números cheguem ao mesmo número ou o número da esquerda seja menor do que o número da direita. Então, nesse caso do exemplo desse slide, o índice H seria 8, porque eu vou poder dizer com isso que 8 artigos receberam pelo menos 8 citações. Se eu fosse para o número de baixo, eu não poderia dizer que pelo menos que 9 artigos receberam pelo menos 9 citações, porque não seria verdadeiro. Ele não recebeu 9, ele recebeu 8. Então, o número igual, ele só é verdadeiro quando eu tenho esse ponto de corte do 8. Então, quando 8 artigos receberam pelo menos 8 citações.
As bases de dados que calculam automaticamente, como Scopus e Web of Science, elas mostram o ponto de corte, fazem um gráfico bonitinho, inclusive, então vocês vejam aqui o gráfico do professor Ivan Esquerdo, tendo então o número de documentos abaixo, o número de citações acima, e quando esse ponto chega ao número igual, que é 82, ele colocou ali uma estrelinha e marcou na lista o 82º artigo. O fator de impacto e o índice H, se a gente fosse fazer uma comparação, né, para entender qual é o significado do índice H, por que eu preciso de um índice que é mais difícil de compreender do que uma média de impacto. Isso ocorre porque eu vou fazer uma classificação, eu vou tentar fazer uma diferenciação da comunidade científica como um todo e dividi-la em 4 categorias de pesquisadores. A primeira categoria seriam os grandes pesquisadores muito produtivos e muito citados. Ou seja, são pesquisadores que têm uma atividade tal que coloca para o seu campo de conhecimento uma quantidade significativa de resultados de pesquisa e que são também resultados que não são publicados, mas são muito utilizados na literatura e são muito citados. Eu vou ter uma segunda categoria de pesquisadores que não são tão produtivos, eles não têm uma grande quantidade de resultados, mas aquilo que publicaram teve grande impacto, foi bastante utilizado na sua área. A terceira categoria é de pesquisadores muito produtivos, mas pouco citados. Eles publicam, mas os seus resultados têm baixíssimo impacto na literatura. E aqueles pesquisadores que, obviamente, quase não podem ser chamados de pesquisadores, porque eles são pouco produtivos e pouco citados. Eles existem, mas eles têm uma presença irrisória na literatura. O índice H é o único capaz de diferenciar as duas categorias de pesquisadores que são muito citados, mas um que é muito produtivo e outro que é pouco produtivo. E eu não posso desconsiderar a importância da produção para a ciência, considerando que a ciência se faz de resultados novos. Então, eu consigo, a partir do índice H, fazer a distinção, não só pela importância dos resultados, mas por uma importância constante e quantitativa, e o índice H, então, me representa essa relação. Quando eu vou para o QualisCats de avaliação, eu tenho essa utilização, e aí eu vejo isso pelo site da CAPES ali nas áreas de avaliação, e eu posso consultar os qualis, os documentos de área, e muito frequentemente eu vou ver essa relação que os indicadores que as áreas fazem dos extratos QualisCaps com valores de indicadores, seja SJR, seja fator de impacto. Então, vocês vão ver aí vários documentos. O grande problema nós temos é quando as áreas têm utilizado um indicador publicado do Google, que, se eu não me engano, é o H5, que é para deduzir o impacto, né? Ele é publicado pelo Google e ele é publicado pelo Google para artigos. Então, vocês vão ver esse periódico super citado da área de oncologia,
ele tem um índice H baixo porque ele, na realidade, ele publica poucos artigos anualmente. E aí o Google vai dizer que ele tem um índice H baixo, mas na realidade o uso do Qualis é para tentar diferenciar periódicos de impacto. Ele quer fazer essa distinção dos periódicos por seu impacto. E quando as áreas usam o H5, ela não está fazendo impacto, porque ela está fazendo impacto e a relação com a produção. E se o periódico publica poucos artigos, o índice H vai ser baixo e o objetivo do indicador para mostrar a importância fica absolutamente anulado. Então, isso não faz sentido para o Qualis usar o índice H. É interessante porque, em alguns casos, o único indicador que eu tenho calculado é o índice H do periódico, porque o periódico não está indexado na Scopus, não está na Web of Science, e eu tenho um índice. Não, né? Porque eu tenho um número, mas é um número que não representa o que o Qualis tem desejo de representar. Então, novamente, retornando ao estudo do Leidersdorf, nós vamos ver que o índice H ele mede um aspecto que é só ele que mede, e ele está ali isolado entre produção e impacto, e ele efetivamente sintetiza esses dois aspectos. Eu não sei se vocês têm dúvidas em relação ao índice H. Já estamos quase terminando, agora estamos entrando para as metrias alternativas. Nenhuma pergunta. Até agora, a única pergunta que a Nanda tinha feito antes era se o periódico de baixo impacto seria de acesso aberto, aquele que o Ivan Esquerdo tinha publicado. Não, E daí eu Ana. comentei que não, que eu fui lá no site deles. Não, ele é, na verdade, um impacto, ele é um fator de impacto, ele tem uma série, inclusive o perfil, né, do próprio periódico. Então, obviamente, a Nature é a vitrine de toda a ciência, então ela tem um alto impacto. Mas, de um modo geral, os periódicos são altamente especializados e eles não têm toda essa visibilidade, essa vitrine, etc. E eles têm um fator, esse é um fator de impacto baixo, considerando os outros periódicos que o professor Ivan Esquerdo publicou e artigos que não receberam tantas citações, mas ele é 2 e pouco, em média, um artigo publicado recebe 2 citações, é razoável. Periódico de fator de impacto baixo é 0,1, 0,2, ou seja, não chega a receber nenhuma citação em média no período considerado. Então, o que foi, Luísa? Não, só ia dizer que não teve mais nada. Então, voltando à nossa apresentação e já encaminhando para o final, a gente percebe, né, com todas essas mudanças na comunicação científica, também uma leva, uma geração de novos indicadores, geralmente no nível da publicação, por isso ali na esquerda o objeto está o artigo. Essa nova geração que a gente chama de metrias alternativas, os aspectos considerados são para além do ciclo da informação, né? Não necessariamente o que é citado, mas algo que foi acessado, que foi feito download, foi feito compartilhamento, menção em redes sociais. Geralmente trabalham com indicadores, números absolutos, a gente não sabe exatamente qual é o significado, se
59 menções de blog é muito alto ou é muito baixo, né? Se ele ou é médio, se eu tenho um artigo, por exemplo, o artigo que mais foi mencionado foi 1000 vezes em blogs, então a gente não tem essa posição relativa, a gente só tem números absolutos. E eles são automáticos e às vezes são sisteminhas, né? Geralmente com um apelo visual muito legal, que dependendo da cor a gente consegue perceber. Então, se há uma ênfase no Twitter, o donut seria mais azul, por exemplo, ou se fosse no blog seria mais amarelo. E algo que se aproxima um pouco também, que depois que a gente fez as categorias, eu percebi que achava que não se enquadrava em nenhum do nosso esqueminha ali do aspecto, que a gente vai ter que rever, é essa medida que se aproxima mais das citações, o quanto um certo artigo está presente na biblioteca de gerenciadores de referências, que é um indicador bem legal. Ou seja, as pessoas não só acessaram, elas não só fizeram downloads, mas elas incorporaram a sua biblioteca e talvez estejam lendo e fazendo comentários, porque a gente sabe também que muitas vezes a gente baixa um monte de coisa para o computador e não necessariamente a gente utiliza ou lê, simplesmente baixou o PDF e esqueceu. Então, a gente tem essa dificuldade e vamos entrar hoje numa categoria com a Saival de indicadores normalizados, então, que eles são indicadores que essa diferença entre oncologia e matemática, ou oncologia e psicologia, o número vai ser corrigido pela média da área ou a gente não sabe exatamente qual é a fórmula ali por trás, mas que está normalizando o indicador e ele está sendo parecido. A gente precisa também entender, e aí retornando lá na aula 1, quando nós falamos dos diferentes impactos, né, da ciência, na percepção das pessoas sobre o mundo e na sua capacidade de incorporar o conhecimento para a sua qualidade de vida, na capacidade do conhecimento se incorporar ao sistema produtivo e melhorar produção, métodos de diagnóstico, métodos de tratamento, etc. E como os governos, né, fazem tudo isso para que atinja o maior número de pessoas e não apenas a uma elite, né, que conhece o mundo ou que tem acesso a tratamentos de saúde. Então, tudo isso, esses números aí, pouco revelam, né? Porque eles revelam aí uma informação que fica circunscrita ao diálogo científico muitas vezes. E eu posso, por outro lado, ter dentro dessas repercussões de mídias sociais, etc., considerando inclusive esse fenômeno desta sociedade que a gente achava que íamos chamar de sociedade do conhecimento e estamos chamando de sociedade da pós-verdade, da burrice, da ignorância, às vezes até essas repercussões em redes sociais podem ser aí de robôs, notícias falsas, etc., que atendem a um interesse nada nobre, que é o conhecimento, a qualidade de vida para todos e talvez muito antes pelo contrário. Então é isso. Os números eles são bastante importantes. A gente consegue se posicionar e entender a nossa posição, tomar decisões e tudo, mas eles não são absolutos e, portanto, precisam ser interpretados com base em políticas que busquem uma qualidade científica e principalmente que a ciência tenha o impacto que deve à sociedade
considerando o financiamento público da ciência. Então é isso, os nossa aula 3 de indicadores, e agora vamos para as perguntas. Eu vou encerrar a gravação.